Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Caetano e primeiramente bom dia, boa tarde ou boa noite e daremos continuidade então ao conteúdo da disciplina de voleibol. Bom, então dando continuidade ao conteúdo de regras oficiais. Como vocês já sabem, eu estou dividindo as regras em partes, até para não ficar tão cansativo, para ficar mais didático para vocês, tá ok? Bom, então nessa aula vocês vão aprender sobre a posição do líbero, além das regras oficiais que são específicas para essa posição. Eu vou apresentar para vocês algumas características físicas, motoras, que são importantes para essa posição. Para vocês terem uma ideia, normalmente o líbero é o jogador de menor estatura da equipe, quando comparado aos atacantes. Apresenta uma excelente coordenação motora, muita velocidade, ou seja, é um jogador muito habilidoso. Vamos iniciar então pelas características do líbero, pessoal. Como vocês podem ver, o líbero é um jogador especialista em passe e em defesa, de modo que só poderá atuar na zona de fundo da quadra, ou seja, nas posições 1, 6 e 5, que vocês já aprenderam, ok? O líbero, então, é o melhor passador da equipe e que melhor defende. E para isso, pessoal, ele terá que apresentar uma excelente coordenação motora, um excelente tempo de reação, um bom deslocamento, velocidade e por aí vai. Podemos dizer que essas características estão associadas à estatura. Normalmente, os líberos são mais baixos. Observem na foto. Observem a diferença do líbero para os demais jogadores. E isso é comum em todas as equipes. Dificilmente você vê um líbero alto. Justamente pela tendência de jogadores mais altos serem menos coordenados. É óbvio que isso não é uma regra, mas normalmente os jogadores mais habilidosos que jogam nas posições de ponta, por exemplo, não são tão altos. Já os centrais, os meios de rede, são mais altos, porém menos habilidosos. Lembrando que todas essas posições de jogo vocês vão aprender quando iniciarmos o sistema 5-1, ok? Bom, vamos iniciar então as regras relacionadas ao líbero. A primeira regra, pessoal, refere-se ao número de líberos que podem ser registrados em uma súmula. Portanto, cada equipe tem o direito a designar até 2 jogadores especialistas em defesa, que no caso são os líberos. No início, logo que o líbero foi introduzido no vôlei, no final da década de 90, oficialmente em 1998, tá? Nessa época, cada equipe poderia designar apenas um líbero, tá? E isso era ruim, visto que o líbero ele não pode ser substituído por outro jogador. Ou seja, se você definir um atleta como líbero, ele tem que permanecer até o final da partida como líbero.
Portanto, se esse jogador, se o líbero estivesse mal na partida, errando muito, enfim, a única alternativa era tirá-lo de quadra e retornar o jogador da sua posição de origem, que normalmente é o central, como eu havia comentado. O central, um jogador mais alto, menos coordenado, menos habilidoso, não passa tão bem. Enfim, a equipe teria, né, nesse caso, um grande prejuízo em seu sistema defensivo, em seu sistema de passe. Com essa nova regra, então, isso não existe mais, porque todas as equipes jogam com 2 líberos. Portanto, se um estiver jogando mal, é só substituí-lo pelo outro, ok? Uma outra regra, pessoal, em competições mundiais, né, competições internacionais e oficiais da FIVB. FIVB significa Federação Internacional de Voleibol, que diz o seguinte: se uma equipe tiver mais que 12 jogadores registrados na súmula, é obrigado a ter 2 líberos na relação da equipe. Até mesmo para delimitar o número de atacantes em uma partida. Todos os líberos devem ser registrados na súmula antes da partida. O líbero em quadra é o líbero atuante. Somente poderá estar em quadra um líbero. Por que eu coloquei para vocês também essa regra que é muito importante? Se essa regra não existisse, todas as equipes, eu acredito, passariam a jogar com 2 líberos em quadra, né? Buscando melhorar ainda mais a sua linha de passe, a sua linha de defesa. Bom, em relação ao uniforme, pessoal, eu já havia comentado na aula anterior, a regra diz o seguinte, que os líberos devem usar um uniforme que possua uma cor dominante diferente de qualquer outra cor do uniforme do resto da equipe. Só por curiosidade, no início, logo que essa posição foi criada, no final de 1996, os líberos, para vocês terem uma ideia, jogavam com coletes. Aí, em 98, digamos que a posição foi oficializada, tornando-se então obrigatório um uniforme do mesmo modelo dos demais jogadores, porém com uma cor diferente. Aí eu coloquei aqui algumas fotos para vocês observarem, tanto da seleção brasileira masculina quanto da feminina. Bom, vamos ver agora as regras relacionadas às ações de jogo do líbero. Vamos à primeira, então. O líbero poderá efetuar a troca com qualquer jogador que ocupe uma posição da linha de trás. Ou seja, ele só pode entrar no lugar dos jogadores que estão na posição 1, 6 ou 5. Normalmente, ele entra na posição do jogador que está na posição 1, tá? Mas eu vou explicar com mais detalhes no próximo slide para vocês isso daí. Vamos à próxima regra. O líbero tem atuação restrita às posições da linha de trás. Então, mesmo ele podendo atuar nessas posições, no 6 e 5, ele terá que respeitar algumas regras, né? E uma delas é que não poderá completar um golpe de ataque de qualquer parte da quadra ou da zona livre se, preste bastante atenção nisso, no momento do contato com a bola, esta esteja totalmente acima do bordo superior da rede. Resumindo isso, o líbero
se ele atacar, né, vamos supor que numa situação de defesa, o levantador defendeu a bola, um outro jogador levantou e a bola sobrou para ele fazer passar para o outro lado, né? Se ele atacar saltando, por exemplo, é óbvio que pelo menos as pontas dos dedos vai passar a altura da rede. E isso não pode, né, nessa condição para o líbero. Ah, professor, então se o líbero tiver, sei lá, ajoelhado e passar a bola atacando, né, numa situação, sei lá, isso vai valer se ele passou a bola atacando e a mão dele, né, as pontas dos dedos, não ultrapassaram o bordo superior da rede, isso ok, isso vale, tá? Então, em outras palavras, o líbero ele pode passar a bola para o outro lado, né, num caso de terceiro toque, desde que não ultrapasse o bordo superior da rede, ok? E o líbero não pode sacar, bloquear ou tentar bloquear, né? Numa tentativa de, vamos colocar, de tentar bloquear, vamos supor que ele esteja dentro da linha dos 3 para fazer uma ação de defesa. Nessa, ele, sei lá, levanta os braços e o árbitro entende que ele tentou realizar um bloqueio. Isso aí pode gerar uma falta, né? Bom, pessoal, continuando então, ainda em relação às ações de jogo, nós temos a seguinte regra: um jogador não poderá completar um golpe de ataque quando a bola está completamente acima do bordo superior da rede, caso tenha sido tocada pelo líbero por meio de um voleio com a ponta dos dedos, estando este dentro de sua zona de ataque. A bola poderá ser tocada normalmente caso o líbero execute a mesma ação, estando fora de sua zona de ataque. Ou seja, em outras palavras, para facilitar, pessoal, se o líbero realizar o levantamento de dentro da linha dos 3 metros usando o toque, o atacante não poderá atacar, né? Ele não vai poder realizar a ação de ataque. Ah, professor, mas ele pode então o líbero pode então fazer o levantamento de dentro da linha dos 3 usando a manchete? Sim, usando a manchete, ok. Agora, de toque não é permitido. Além disso, o líbero ele pode fazer o levantamento de toque na zona de fundo da quadra, ou seja, para trás da linha dos 3. Dentro da linha dos 3 metros, não pode realizar o levantamento de toque. Fora da linha dos 3 metros, ele pode realizar o levantamento. Para facilitar o entendimento dessa jogada, tem um vídeo que eu vou passar para vocês no final da aula, no qual o líbero escadinha, que vocês estão vendo na foto, ele faz uma jogada nesse sentido que eu estou explicando para vocês. Tá? O que acontece? Ele salta antes da linha dos 3 metros e faz o levantamento de toque. Então, isso é permitido. Bom, ainda em relação às regras, pessoal, conforme eu já havia comentado, né, trocas com o líbero não conta como substituições. Então, o líbero ele pode entrar e sair de quadra quantas vezes ele quiser. Tá? É diferente dos demais jogadores. Lembra que a gente viu que eu posso realizar, o técnico pode solicitar 6 substituições por set. Tá? As substituições são ilimitadas, no entanto, elas devem ser feitas quando a bola não está em jogo, ou seja, durante um rally, o líbero não pode entrar ou sair de quadra. Tá? Ele tem que esperar o rally terminar para sair de quadra ou retornar para a quadra. O jogador regular envolvido em uma troca poderá envolver-se em uma nova troca com ambos os líberos. Então, se a minha equipe tem 2 líberos,
o jogador ele pode trocar com o líbero titular, vamos colocar dessa forma, e com o líbero reserva, tá? Isso daí é independente. No início do set, o líbero só poderá entrar em quadra após a conferência da formação inicial feita pelo segundo árbitro. Isso é importante vocês saberem. Por quê? Porque o líbero ele vai ter um momento, né, do rodízio que ele não vai estar em quadra, que é o próximo slide que eu vou explicar para vocês, mas ele sempre vai estar jogando, ele sempre vai estar na linha de passe. Só em um dos rodízios que ele não vai estar em quadra, tá? Por que eu estou explicando isso? Porque quando vai iniciar a partida, vai iniciar o set, você tem que, lembra que eu comentei com vocês que o técnico ele entrega uma papeleta para o segundo árbitro e essa papeleta é entregue para o responsável, né, pela súmula, e tudo isso é registrado. Então, eles conferem a numeração dos jogadores para seguir a ordem de rodízio. Uma vez que a equipe se posiciona para iniciar o set e o árbitro faz essa conferência e sinaliza ok para o primeiro árbitro, nesse momento o líbero ele fará a troca com o jogador. Esse slide, pessoal, eu coloquei justamente para vocês observarem o local de entrada e saída do líbero durante a partida. Observem as setas indicando o local de trocas do líbero. Lembrando que as trocas envolvendo o líbero não conta como substituições, conforme já vimos, de modo que o líbero pode sair e retornar para o jogo quantas vezes for necessário, ok? Vale ressaltar e lembrar, pessoal, que as substituições das demais posições de jogo, ou seja, os atacantes e os levantadores, deverão ser feitas no local conforme descrição em amarelo, ok? Só para relembrar mesmo. Bom, agora eu montei um esqueminha aqui para explicar como que o líbero vai realizar o rodízio em quadra, tá? Uma vez que ele só pode permanecer nas posições 1, 6 e 5. Aí eu coloquei aqui para vocês, pessoal, uma formação inicial. Então essa é uma equipe, né, simbólica, de modo que o meu jogador 16 está na posição 1, o jogador número 12 na posição 2, o 15 na 3, o 14 na 4, o 8 na 5 e o 10 na 6. Qual que é a primeira informação? O líbero, quando a gente vai iniciar, quando vai ser iniciado a partida, que os árbitros estão registrando as posições dos atletas em quadra, o líbero nesse momento ele não está em quadra, ele não pode estar em quadra. Ele só vai entrar em quadra depois que o árbitro fizer a conferência e sinalizar para o primeiro árbitro. Então, quem faz essa conferência da formação inicial, passando as informações para o apontador que está na súmula, é o segundo árbitro. Bom, o árbitro então deu ok, tá tudo certo, vamos iniciar a partida. Aí, nesse caso, o líbero ele vai entrar no lugar do 16. Mas por que no lugar do 16, não do 10, não do 8? Isso é uma regra? Não, ele poderia entrar no lugar do 10 ou do 8. Mas o que acontece? No voleibol, né, principalmente alto nível, embora eu não tenha ainda explicado para vocês, no sistema de jogo 5-1, que é o que predomina, o que todas as equipes usam, né, no alto rendimento, o líbero ele vai entrar no lugar dos centrais, tá? Normalmente, dificilmente o líbero vai entrar
no lugar de uma outra posição, de ponteiro ou de oposto, tá? Porque o oposto ele é o principal jogador que ataca do fundo e os ponteiros têm a função de compor a linha de passe da equipe, né? Então eles são bons passadores, conforme eu já havia comentado com vocês. E aí, no meu time, os centrais serão o número 16 e o 14, tá? Então guardem isso daí. 16 e o 14. Por que eu estou pedindo para vocês identificarem esses números? Porque o meu líbero agora entrou no lugar do 16, que é um jogador central, muito alto, ele bloqueia muito bem, mas ele não passa bem, ele não defende bem, então já organizei minha equipe para o líbero entrar no lugar do 16. Ok, vamos iniciar o jogo. Aconteceram várias situações e aí nós temos o primeiro, então, rodízio. Como que ficaria a equipe depois de um primeiro rodízio, né? Quando a equipe vai rodar? O líbero obrigatoriamente vai da posição, sai da posição 1 para a posição 6, né? Lembrando que a ordem de rotação em quadra, ela segue no sentido horário, certo? E aí eu coloquei toda a organização aqui para vocês, tá? Bom, vamos para o segundo rodízio. Segundo rodízio, se o meu líbero estava na posição 6, obrigatoriamente ele tem que ir para a posição 5, certo? Então, esse posicionamento dos jogadores no segundo rodízio está ok. Vamos pro terceiro rodízio. Vou voltar um pouquinho aqui. Por que no terceiro rodízio vai ter alguma alteração? Porque o líbero ele não pode ir para a posição 4, né? Onde está o número 8 aqui, ó. Foquem no segundo rodízio, tá? Por quê? Porque isso é uma regra, ele não pode atuar. Então, o que vai acontecer com ele? Ele volta para a posição 1 ou ele sai de quadra nesse momento? O líbero, ele sai da quadra nesse momento. Ah, Paulo, então, numa situação de jogo, todas as equipes, em algum momento, fica sem o líbero em quadra? Sim, exatamente nesse momento, quando o líbero está na posição 5 e obrigatoriamente a equipe tem que rodar. Nesse momento, obrigatoriamente, o líbero tem que sair de quadra para retornar o jogador que trocou com ele, que no nosso caso aqui é o número 16. Olhem lá na formação inicial. Eu tenho a formação inicial, que está o 16, e aí, quando vai iniciar a partida, que o árbitro fez a conferência, o meu líbero entra no lugar do 16. Ok? Voltando aqui para o terceiro rodízio, então. A minha equipe realizou o rodízio e o líbero obrigatoriamente saiu de quadra. Ele tem que sair de quadra nesse momento. E o 16, ele retorna para fazer o quê? A linha de frente, né? Ele vai passar pelas posições 4, 3, 2 e depois vai seguir para o saque, tá? Ok, então agora é o 14 que está no saque. Ele vai realizar o saque, vamos colocar numa condição que ele errou o saque, ok. Assim que o 14 erra o saque, nessa situação que a gente está criando aqui como exemplo, o líbero volta para a quadra, no lugar do número 14. Por quê? O 14, reparem, ele está em diagonal com o 16, ou seja, são meus dois jogadores que são muito altos, que têm um bom bloqueio e que são os meus centrais. No entanto, esses jogadores não passam bem, né? Não recepciona tão bem, não defende tão bem, e o líbero entra justamente no lugar desses jogadores para fazer o fundo de quadra, né? Se o 16 agora está na rede, o líbero entrará no lugar do jogador número 14, ok? Então, o jogador número 14 chegou no saque e a gente colocou a situação de que ele errou o saque. Assim que ele erra o saque, ele sai
ele vai para o banco e o líbero entra no lugar dele, né? E aí eu vou colocar para vocês, deixar aqui um exercício, né? Após 3 rodízios, ou melhor, 4 rodízios, como que ficará essa posição da nossa equipe? Então, segue o mesmo padrão que eu expliquei para vocês, pessoal. Vocês vão contando e vão organizando os jogadores, né, respeitando a ordem de rodízio. Se a minha equipe obrigatoriamente fará 4 rodízios, provavelmente eu vou ter uma alteração aí, né? O líbero vai ter que sair e tudo mais, tá? Então, treinem isso para vocês observarem em que momento ele sai da quadra, né? Fixarem, na verdade, o momento que ele sai da quadra, o porquê que ele sai e quando e o porquê que ele retorna. Tá ok? Bom, pessoal, agora eu vou passar para vocês um vídeo com algumas jogadas do líbero Serginho, o grande líbero da história, tanto da seleção brasileira quanto do mundo, né? Para muitos, o Serginho foi o melhor líbero da história. E aí eu achei bem bacana esse vídeo para a gente estar observando e comentando algumas ações aí. Aí foi no Mundial que ele foi o primeiro jogador na posição de líbero a ganhar um MVP, que é o melhor jogador do campeonato. Normalmente é o atacante, né, ou até mesmo levantador. Bom, aí reparem que ele sempre na posição de passe, de defesas, ó, defesas absurdas. Aí é o famoso peixinho, que eu comentei em sala, só não foi possível realizar. Ó, reparem nessa jogada, o tempo de reação do jogador para esse tipo de ação tem que ser muito bom, né? Porque o saque ele hoje está acima de 100 km por hora. Então é muito rápida a velocidade da bola. Aí o levantamento, ó, que eu havia comentado, tá vendo? Ele fez o levantamento de toque, mas de trás da linha dos 3, na zona de fundo. Então isso é permitido. Novo levantamento, ó, de costas. Bom, pessoal, aí eu coloco novamente a referência das regras oficiais, mas eu vou disponibilizar para vocês a versão em PDF na nossa sala virtual, ok? Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que tenham gostado. Estarei no horário de aula online para tirar as dúvidas e daremos continuidade ao conteúdo na nossa próxima aula. Bons estudos, um abraço e até mais.